Hoje é dia da Bíblia e nós celebramos ao Senhor pela liberdade que temos de ter um exemplar da Bíblia, de ler a Bíblia, pregar a Bíblia. Há muitos países do mundo que você não pode ter um exemplar da Bíblia, não pode falar da Bíblia, mas graças a Deus, no Brasil nós temos esta liberdade. Josué capítulo 1, o versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Versículo 6. Esforça-te, Josué, e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Outra versão diz: porque então farás prosperar o teu caminho, e você será bem-sucedido. Diga aí: você será bem-sucedido, se fizer conforme a palavra do Senhor. Antes de se sentar, olhe para alguém que está do lado e diga para esta pessoa uma palavra de carinho. Diga: que bom que podemos estudar juntos a palavra de Deus. Que bom que estamos no melhor lugar do mundo, adorando a Jesus. Que bom que temos esta liberdade. E se eu tivesse que dar um título, um tema, eu daria conselhos pastorais com respeito à Bíblia. Conselhos pastorais com respeito à Bíblia. Se eu perguntasse aqui quantos sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, eu ouviria um sonoro amém, é isto? Amém. Se eu pergunto esta noite quantos amam a Bíblia, eu vou ouvir um amém. Se eu perguntar quantos leem a Bíblia, eu vou ouvir um amém. Se eu perguntar quantos leem a Bíblia diariamente e meditam nela dia e noite, talvez eu não terei um amém tão forte. Amém? A Bíblia, minha gente, é um livro extraordinário. Hoje pela manhã eu falava aos novos irmãos e eu fiquei tão empolgado com a Bíblia que eu comecei a falar disso. Não, eu vou segurar um pouco, que é sobre o batismo a lição e não sobre a Bíblia. E hoje pela manhã o pastor Luciano trouxe uma palavra muito consistente sobre a Bíblia Sagrada. E se nós não tivéssemos nenhum motivo para acreditar na Bíblia Sagrada, nós teríamos um motivo extraordinário. A Bíblia é um verdadeiro milagre. A Bíblia, repetindo, pastor, mas eu sei que muita gente não estava de manhã, ela foi escrita por cerca de 40 escritores, num período de 1.600 anos. São 66 livros. E quando você lê a Bíblia, a impressão que você tem é que ela é um único livro. Imagine os senhores se hoje nós fizéssemos uma seleção dos melhores escritores evangélicos do Brasil e pedíssemos que eles se reunissem em um lugar e decidissem escrever um livro, todavia sem dar o tema do livro. Eles se afastariam e por algum período, 1 mês, 2, 3, eles estariam preparando um livro, cada um escrevendo uma parte, sem que um soubesse o que o outro estava escrevendo. Imaginem quando marcássemos a reunião para juntarmos todos os escritos. Eu tenho certeza que nós não teríamos unidade nem unicidade nestes escritos. Pelo contrário, um estaria falando de um assunto, outro estaria falando do outro, e assim, embora fossem livros edificantes, nós não teríamos esta unidade.
Aqui no Jogral, nós ouvimos como a Bíblia tem um tema central. E o tema central é a pessoa de Jesus Cristo. Todos os livros da Bíblia que você lê, em cada um, você encontra a presença marcante da pessoa de Jesus Cristo. Enquanto a Bíblia é a palavra escrita, Jesus é a palavra viva. O escritor aos Hebreus diz que, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nos últimos dias através do Filho. O Filho é a palavra revelada, manifesta. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, tornou-se um de nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem já teve um encontro com esse Jesus maravilhoso, diga aleluia. Eu separei aqui algo que, na minha época de seminarista, nós tínhamos o hábito de memorizar. Eu gostaria tanto que os nossos jovens e adolescentes pudessem voltar a fazer apresentações como estas aqui, viu, Leonardo? Irmã Amanda, desperte isso nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, nos nossos jovens. É algo extraordinário. E na época de seminário, a gente gostava muito de memorizar textos inteiros da Bíblia, particularidades, curiosidades sobre a Bíblia. E há uma que está presente, está registrada, no Manual Bíblico de Halley. Eu gosto de mencionar as fontes, para que os irmãos não pensem que eu recebi isso de madrugada, como alguns dizem. Eu estava dormindo e, de repente, desceu um telão e apareceu tudo. Você não precisa disto. Isto eu li no Manual Bíblico de Halley. Se você quiser adquirir um, é muito bom. Tem tudo sobre Bíblia e eu achei extraordinário. A verdade, irmãos, é que, como lhes disse, entre o primeiro livro, Gênesis, e o último livro, Apocalipse, há uma distância de aproximadamente 16 séculos. 1.600 anos, mas dentro daquilo que lhes falei, quando você lê a Bíblia, a impressão que você tem é que está lendo o mesmo livro, uma sequência. Então, aquilo que começou no Gênesis tem o seu final no Apocalipse. Se não, vejamos, em Gênesis, a Bíblia começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. No Apocalipse 22:1, nós lemos, vi novo céu e nova terra. Em Gênesis, ao ajuntamento das águas, Deus chamou de mar. Em Apocalipse, nós lemos que o mar já não existe. Em Gênesis, às trevas, Deus chamou noite. Em Apocalipse, nós lemos que lá, nas mansões celestiais, não haverá noite, porque Jesus estará brilhando para todo sempre. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 16, Deus fez 2 grandes luzeiros, sol e lua. Sabe o que acontece em Apocalipse 21 e 23? Nós lemos que a nova cidade, a cidade de Deus, não precisa nem do sol, nem da lua, pois a glória de Deus a iluminou. Em Gênesis 2,17, diz, no dia em que dela comeres, morrerás. Em Apocalipse 21 e 4, nós lemos com alegria que não haverá mais morte. Quantos dizem aleluia por isso? Em Gênesis 3,16, Deus chega para a mulher e diz, multiplicarei sobremodo as tuas dores. Em Apocalipse 21 e 4, nós lemos que não haverá mais sofrimento. Em Gênesis 3,17, nós lemos, maldita é a terra por tua causa. Em Apocalipse 22, versículo 3, nós lemos que não haverá mais maldição. Em Gênesis 3, 1 e 4, Satanás aparece como o enganador da humanidade. Em Apocalipse 20, verso 10, tem uma grande notícia para lhe dar. Satanás desaparece para sempre. Glória a Jesus. Em Gênesis 3, 22 e 24, eles foram, Adão e Eva, afastados da árvore da vida. Em Apocalipse 22 e 2, sabe quem aparece? A árvore da vida. Em Gênesis 3 e 24, o homem afastou-se da presença de Deus. Em Apocalipse 22 e 4, sabe o que acontece? A Bíblia diz que nós veremos a face de Deus. Em Gênesis, por fim, 22 e 10, a primeira habitação do homem foi um jardim à beira de um rio. Em Apocalipse 22 e 1, a eterna habitação do homem redimido será ao lado de um rio que corre para sempre do trono de Deus. Se você pode louvar o Senhor, levante a sua mão e dê glória para Ele. Esta é a Bíblia, um livro que se completa.
Um livro que tem uma história registrada, e essa história é a história de salvação. Ela mostra a criação do mundo, ela mostra a decadência do homem, mas ela mostra a possibilidade de restauração. A Bíblia é diferente de qualquer livro que você já tenha visto. A Bíblia não foi dada por inspiração humana, a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a inspiração para que a Bíblia fosse escrita, ela foi exclusiva. Ela foi dada apenas para que a Bíblia fosse escrita, de maneira que, quando alguém escreve algo hoje, por melhor que seja, não é algo inspirado do ponto de vista da Bíblia Sagrada. Quando foi selado o último livro da Bíblia, Deus deixou registrado: quem acrescentar ou retirar sofrerá sérias punições. Nesta noite, eu li um texto que fala sobre a lei do Senhor. E um dos nomes da Bíblia Sagrada, na própria Bíblia, é lei do Senhor. Veja este cenário aqui, porque eu gostaria de colocar você dentro dessa história. Josué tem um dos maiores desafios da sua vida, se não o maior. Deus havia tirado o povo do Egito com mão forte e fez com que o povo fosse conduzido simplesmente pelo maior líder de todos os tempos. Não há o registro de um líder tão poderoso e importante como Moisés. Mas chega o momento, Moisés parte, como vimos no versículo 2, e agora Deus diz para Josué: seja forte, seja corajoso, você tem um desafio, você precisa levar esse povo a vencer. Note bem, embora não seja o alvo da nossa palavra esta noite, da mensagem de Deus para nós, mas eu queria apenas registrar que agora, depois que Moisés parte, Josué vai entrar na terra prometida com o povo. E um dos primeiros embates que ele tem, um dos primeiros problemas que ele tem que resolver, sabe qual é, irmãos? É enfrentar Jericó. Pense numa cidade fortificada. Pense numa cidade cercada por um muro gigantesco. Era um muro tão alto que eles colocavam casas e carros em cima do muro da cidade. E é o primeiro desafio. Nessa terra tem gigantes. Nesta terra tem desafios terríveis. E Deus diz para Josué: esforça-te e tem bom ânimo, porque eu vou ser contigo como fui com Moisés. Mas ele dá uma chave. Diga comigo, chave. E eu vou dizer para você, a palavra é muito simples esta noite. Diante dos desafios da vida, Deus sempre nos dá uma chave. Você entrou aqui esta noite e você disse: o meu desafio não é levar nenhum povo a uma terra distante. O meu desafio não é lutar absolutamente do ponto de vista humano, natural. O meu desafio é um desafio muito maior. Eu estou lutando para manter o meu casamento. O meu desafio é manter a minha empresa. O meu desafio é manter-me íntegro e reto num ambiente de corrupção. O meu desafio é manter meus filhos na casa do Senhor. Eu não sei qual é o seu desafio, mas você sabe. E da mesma forma que Deus deu a chave a Josué, Ele está nos dando a chave esta noite para você ser vitorioso. Em todas as áreas da nossa vida, se quisermos alcançar vitória, nós precisamos observar a palavra de Deus. E eu queria pensar com você algo. Você tem lido a Bíblia diariamente? Vou melhorar. Você tem estudado a Bíblia constantemente? A Bíblia é o seu livro de cabeceira? E por que eu faço esta pergunta? Porque eu mesmo, exercendo o ministério pastoral, tenho grande dificuldade para manter-me conectado com a Bíblia. Eu não sei como é com você, mas todas as manhãs, se eu não tiver cuidado, quando eu pego o telefone, eu encontro tantas mensagens, mas tantas, e coisa séria, não é brincadeira não, coisa séria para resolver, que se eu começar a resolver antes do devocional, eu não terei devocional. E eu fico imaginando que deve ser assim com você também. Que nós amamos a Bíblia, não há dúvida. Que nós reverenciamos a Bíblia, não há dúvida. Que nós acreditamos na Bíblia, não há dúvida. A pergunta que o Senhor me manda fazer esta noite é esta: você tem lido a Bíblia, meditado nela e vivido segundo a palavra do Senhor? Isso é uma resposta que você vai dar
de si para consigo. Você não precisa dizer nada a ninguém. Você vai responder isso para o Senhor. E você deve estar me perguntando, principalmente você que é jovem, que é adolescente, pastor, por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo estudar a Bíblia? E eu gostaria de mencionar para você algumas razões, alguns motivos por que precisamos da Bíblia Sagrada. Há muita gente que tem fracassado na vida porque não lê a Bíblia, porque não medita na Bíblia, porque não consulta a Bíblia na hora de tomar decisões. Sabe qual é a nossa expectativa e oração esta noite? É que ao sair daqui, você leve consigo esta convicção: tudo que eu for fazer, eu preciso consultar a Bíblia Sagrada primeiro. Quantas decisões nós tomamos na vida sem submetê-las à palavra do Senhor? E eu quero já dizer de antemão, a palavra de Deus, ela só cumpre o seu real sentido quando ela é misturada com outro elemento que se chama oração. É isto, pastor? É. Porque há muitos teólogos que conhecem tudo de Bíblia, mas não têm a essência, não têm a iluminação do entendimento. Por quê? Porque isso só se dá mediante a ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. A Bíblia, ela foi dada por inspiração divina, e a inspiração divina, segundo o pastor Antônio Gilberto, é a influência sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores da Bíblia, capacitando-os a receber a mensagem e a transmitir sem erros, sem misturas. Quando você vai estudar a Bíblia, ler a Bíblia, recomenda-se que você ore a Deus pedindo que Ele traga o Espírito Santo para que possa iluminar a sua mente e entender o que está lendo. Eu sei que você já ouviu alguém dizer assim: eu leio a Bíblia, mas não entendo nada. Quem já teve esse testemunho aqui? Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Eu começo a ler a Bíblia e me dá um sono terrível, porque eu não entendo nada. Sabe o que você precisa? Da iluminação do Espírito Santo. A Bíblia é o único livro que você pode ler tendo a presença do autor. Olha que privilégio. Você lê um livro e aí você diz: eu não entendi isso aqui. Vou mandar um e-mail para o autor para ele me explicar. Com a Bíblia é diferente. Você lê, diz: não entendi. Espírito Santo, me explica. O Espírito Santo é assim, assim, assim. Traz a revelação na hora. Se eu fosse você, eu dava um glória para Jesus agora. Jovens, adolescentes, por que devemos estudar a Bíblia e nela meditar dia e noite? Em primeiro lugar, porque ela nos fará crentes mais fortes. Ela nos fará o quê? Crentes mais fortes. Nós vivemos em um tempo de crentes raquíticos, crentes fracos, crentes frágeis. E todas as vezes, sem exceção, quando eu encontro alguém que vem pedir socorro, e é para pedir mesmo, nós estamos aqui para isso, mas quando a pessoa me pede ajuda, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: está lendo a Bíblia? E qual é a resposta? Não. Todo crente que é forte, firme na casa do Senhor, é porque lê a Bíblia e medita nela dia e noite. 1 João 2,14 diz assim: eu vos escrevi, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e vós já vencestes o maligno. Observe bem, vocês são fortes, jovens, e jovens aqui não diz respeito à idade, à faixa etária. Ele está falando de novos crentes, crentes na fé. Aqueles que são mais idosos, quer dizer, os crentes mais antigos na fé, têm um comportamento. Os crentes mais novos, via de regra, têm outro comportamento. Você diz: por que eu gosto de ministrar para os novos crentes lá na integração? Porque a comparação, e eu faço isso com muito temor e tremor, eles parecem aqueles pombinhos que ficam dentro do ninho, esperando a pombinha mãe que vem para poder colocar o alimento no bico. Eles são ávidos pela palavra, eles se interessam pela palavra, eles gostam da Bíblia, eles amam a Bíblia Sagrada e querem viver. E eu tenho certeza que há pessoas aqui que, quando eram jovens na fé, quando estavam começando, só andavam com a Bíblia na mão, dizendo: me explica aqui, mas o tempo foi passando, e você foi se distanciando, e alguma coisa foi te levando para longe da Bíblia. Hoje você é um crente formal, que precisa ter uma restauração, e o único meio de você ser restaurado, se tornar jovem novamente na fé, é através da palavra de Deus. A pergunta é: você tem lido a Bíblia? Meditado nela dia e noite? Se não tem,
Essa mensagem é exclusivamente para você. Um crente que está na igreja e ele não lê a Bíblia, não medita na Bíblia dia e noite, ele vai enfraquecendo pouco a pouco, até se afastar da casa do Senhor. 2, por que eu tenho que ler a Bíblia e estudar a Bíblia? Porque a Bíblia nos dá certeza de salvação. Sabia que tem pessoas dentro da igreja que não têm convicção de salvação? Sabia disso? Pessoas que estão dentro da igreja, mas quando elas correm algum tipo de risco, que podem morrer, elas ficam apavoradas. Isso é um sinal. Quando você tem certeza de salvação, você faz igual Paulo. Estou aí. Morrer para mim é ganho, é lucro. E viver é Cristo. Tranquilo. Chegou a hora de partir. Eu sei que parto dessa, mas vou estar para sempre com o Senhor na glória. Você fica tranquilo. Ah, pastor, então não ama a vida? Não, a gente ama e quer viver. Mas você não vive apavorado. A pergunta esta noite é, você tem certeza de salvação? Não tenho. Comece a ler a Bíblia hoje, meditar na palavra, para que o Espírito Santo gere no seu coração a convicção de salvação. 1 João 5, 11 a 13 diz, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho Jesus Cristo. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. E ele diz, estas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Quem aqui tem certeza de salvação, levante a sua mão e dê um glória bonito para Jesus. Quem tem certeza de salvação, não titubeia, não tem dúvidas, não teme a morte, não teme o mal, não teme as adversidades, porque sabe que o seu nome está escrito no livro da vida. Nós estamos estudando agora 1 aos Coríntios, e a cada manhã nós vamos descobrindo coisas maravilhosas, extraordinárias da Bíblia Sagrada. E a igreja de Corinto, ela tinha uma particularidade, os crentes gostavam de filosofia. Escute isso aqui, não estava na programação, eu tenho só 9 razões para você ler e estudar a Bíblia. Você fala, pastor, nós vamos sair daqui meia-noite. Se não der para a gente falar tudo, fica para uma outra oportunidade. Mas deixa eu falar uma coisa para você, muito séria. Os crentes de Corinto, eles tinham uma particularidade. Lá era a segunda cidade onde havia mais escolas de filosofia. De lá vinham os chamados sofistas, homens com uma capacidade extraordinária de falar. Eles reuniam pessoas nas praças públicas e, de repente, eles conseguiam fazer a multidão chorar e, em seguida, conseguiam fazer a multidão sorrir. E sabe o que os crentes fizeram? Levaram isso para dentro da igreja. Chegaram lá e começaram a dizer, eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, eu prefiro Cefas. E aí Paulo desce o cajado em cima deles. E eu estava meditando sobre esse texto e pensando exatamente nisso. Não é isto que acontece nos nossos dias ainda hoje, mostrando que nós precisamos de Bíblia, que nós precisamos de instrução. O importante não é quem está falando, é o que está falando. O importante não é o pregador, o importante é a mensagem. O importante não é o que você faz com o pregador, é o que você fará com a mensagem que está ouvindo esta noite. Se você passar por aquela porta e se esquecer, não valeu nada. Mas se você colocar em prática, chegar em casa, já lê um salmo, dobra os joelhos, busca o Senhor, pronto, ela surtiu efeito no seu coração. Às vezes nós queremos na igreja, irmãos, um evangelho do nosso jeito, do nosso modo. E era isso que os crentes de Corinto estavam querendo. Eles estavam querendo um evangelho filosófico, um evangelho todo lustrado, um evangelho que pudesse trazer algum tipo de ensinamento filosófico. E eu lhes pergunto, quem são as pessoas que estão sendo assistidas hoje na internet? Há toda uma geração ouvindo quem? Karnal. Ouvindo quem? Luiz Felipe Condé, ouvindo quem mais aí? Sérgio Cortella. Esses homens viraram verdadeiros atalaias. E tem muito crente seguindo essas pessoas. Você fala, pastor, é pecado? Não, eu assisto quando posso. Mas é muito importante que você entenda, não tem nenhum filósofo que possa substituir a palavra de Deus. Tem aqueles livros de autoajuda, você diz 12 passos para o sucesso. 12 passos para uma vida vitoriosa, 20 passos para vencer na vida, e a cada dia surge um outro, e é tão simples, você não precisa de passo nenhum, a não ser da Bíblia Sagrada. Josué
Cumpre a palavra, porque se você cumprir, você vai ser vitorioso. Deus está falando para nós esta noite: vivam a palavra e sejam vitoriosos em tudo que vocês fizerem. 1 Coríntios 1:21 diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu estou falando que a Bíblia nos dá certeza de salvação. E há muitas pessoas que querem entender a salvação pela via do raciocínio, pela intelectualidade. Elas querem dissecar Deus, elas querem racionalidade de Deus. E crente é doido. É a loucura da pregação. É o que Paulo diz, gente. Você ficou assustado, o pastor falou um negócio grave, blasfemou. Não é o que Paulo diz. É loucura para o mundo, mas diante de Deus é sabedoria pura. O ímpio olha para você e diz: eu não acredito que você vai tomar essa decisão. Aí você diz assim: eu vou tomar essa decisão porque eu orei a Deus, li a Bíblia e Deus disse: vai. O ímpio diz: mas não vai dar certo, não vai na sua ótica, mas eu já li a Bíblia, já orei, e Deus disse: vai, meu filho, que eu vou ser contigo. Foi isso que ele disse para Josué. Primeiro, quando você lê e estuda a Bíblia, você se torna um crente mais forte. Segundo, você tem certeza de salvação. Terceiro, a Bíblia nos dá confiança e poder nas orações. 1 João 5, 14 e 15 diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Observe bem: e sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Quem é que gosta de ter uma oração respondida? Que pergunta, pastor? Todos nós. E por que oramos tanto e às vezes Deus não nos responde? Tiago responde: é porque pedimos mal, é porque não oramos como devemos, é porque oramos fora da palavra. Quando você lê a Bíblia, quando você medita na Bíblia, você ora de acordo com a palavra. Quando você lê a Bíblia e medita nela, as suas orações se tornam orações espirituais e segundo a vontade de Deus. Você quer ver uma coisa? Crente que não conhece Bíblia, ora para Deus matar os outros. Você diz: meu Deus, mas sabe que tem isso? Crente que não conhece Bíblia, lê para Deus botar câncer nos outros. E eu vou dizer uma coisa para você: é domingo à noite. Eu não programei falar isso, mas eu vou lhe alertar dentro da palavra. Oração não é para isso, querido. Quando você era da macumba, você botava o nome de gente na boca do sapo. Deus te tirou de lá e te trouxe para viver o evangelho de Jesus Cristo, que é amor. E se você não tem capacidade de amar gente que não te ama, que te persegue, que quer ver a tua derrota, você ainda não experimentou o verdadeiro evangelho. Porque Jesus disse claramente em Mateus 7, amar quem te faz o bem, os ímpios também amam. Eu quero ver amar o inimigo, orar por aqueles que nos perseguem. Você encontra cada traíra na vida e vem com os braços abertos. É o abraço tamanduá. Meu querido pastor, e a faca está comendo por detrás. E aí ele pensa, ele não deve saber de nada. Deus não deixa nada escondido, está revelado. Mas por que o pastor não reclama, não diz nada? Sabe por quê? Porque eu conheço Bíblia. E todas as vezes que alguém faz o mal e você faz o bem, sabe o que a Bíblia diz? Você mete brasa na cabeça dele. Tenta dormir à noite, e aí diz assim, puxa vida, eu orei para a irmã Maria, estou orando contra ela, estou querendo o mal dela. E ela veio e disse tão carinhosamente, Deus te abençoe, estou orando para Jesus te dar vitória. Aquilo sai como brasa queimando na mente e na consciência. Quando você lê Bíblia, você ora com inteligência, você ora com sabedoria, você ora na palavra. Às vezes vem aquela ira, você diz assim, vou fazer, mas em seguida o Espírito diz, não entra por aí não, meu filho. Eu não te chamei para isso.
Você não foi chamado para botar câncer em ninguém. Você foi chamado para arrancar o câncer das pessoas. Você não foi chamado. Nós não fomos chamados para trazer maldição sobre os outros. Nós fomos chamados para estender a nossa mão e dizer: eu te abençoo, eu te abençoo. Seja abençoado. O Senhor é contigo. O Senhor te guarde e te ajude. Quando você encontra graça para viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, o próprio Deus se encarrega de pleitear a tua causa. O salmista Davi disse assim: pleiteia, Senhor, com os que pleiteiam comigo. Olha a oração de Davi. Só quem lê Bíblia é que sabe disso. Olha a oração de Davi. Ele diz assim: Senhor, mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu nos ajudares e consolares. O ímpio está esperando a tua morte, a tua destruição. Vai tombar, vai cair, mas de repente ele te vê sendo abençoado cada vez mais, crescendo cada vez mais, avançando cada vez mais. Ele fica confundido e diz: eu não entendo o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? É crente que conhece Bíblia e ora a segunda palavra. Se você entrou aqui com ódio no coração, desejando o mal de alguém, em nome de Jesus Cristo, tira isso da tua alma e diz: Senhor, me ajuda a amar como Jesus Cristo amou. Como é que eu faço para poder ler a Bíblia Sagrada? Eu preciso entender a importância dela. Eu vou só um pouquinho mais aqui, se você me ajudar. Diz assim: por que eu devo estudar e meditar na Bíblia? Porque é a Bíblia que promove a nossa santificação e a nossa purificação. Se eu chegar para uma pessoa e disser assim: irmão Anderson Brum, o senhor precisa amar quem não gosta de você. Irmão Anderson Brum, o senhor precisa fazer isto. Você precisa andar desse jeito. Você precisa andar nos caminhos do Senhor. Ele vai dizer: em mim eu não tenho nenhuma condição. A minha inclinação é para o pecado. A sua inclinação, você que está aqui e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, é para fazer o que é mal. A sua inclinação é para a prática do pecado. Mas sabe o que acontece? A Bíblia Sagrada é o elemento purificador de Deus para as nossas vidas. Não entendi, pastor. Você começa a ler a Bíblia. E aí você diz assim: eu não gravei nada, não memorizei nada. Você está lendo a Bíblia. O Espírito Santo pega essa palavra e começa a limpar o seu coração. Começa a tirar a imundícia do seu coração. Começa a tirar os maus pensamentos. Está no meu Face, e eu vou só parafrasear, porque a ilustração é muito grande, mas eu quero trazer para uma realidade nossa. Um filho chega para o pai e diz para ele: pai, como é que eu faço para poder ler a Bíblia e guardar a Bíblia? Que valor tem a Bíblia se eu leio e eu não medito nela, eu não guardo, ela não fica na minha memória, eu não consigo fazer como fazem as pessoas que recitaram o jogral? Como é que eu faço isso? Aí o pai disse: meu filho, está vendo aquele cesto ali de vime? Aí o filho disse: estou vendo sim. Ele disse: desce lá embaixo do rio, estou resumindo, desce lá embaixo do rio e traz cheio de água para mim. E aí o filho desceu com o cesto, encheu de água. Quando ele estava chegando, ele percebeu que estava vazio o cesto. Aí ele voltou de novo, pegou o cesto, ele queria saber a receita. Pegou o cesto, desceu de novo, encheu. Quando estava trazendo, esvaziou de novo o cesto. Cansado, ele chega para o pai e diz: pai, eu não consigo trazer água, mas me diga, como é que eu faço para poder guardar, para ter valor aquilo que eu leio, que eu estudo na Bíblia? Aí o pai disse: meu filho, você percebeu que quando você pegou o cesto, ele estava todo empoeirado e sujo? Dá uma olhada no cesto agora. O cesto estava limpinho. Você pode não memorizar a Bíblia, mas quando você lê a Bíblia, ela passa em você e vai purificando, vai tirando a imundície, vai limpando toda a poeira, vai arrancando tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. A santificação é muito importante. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação, você não vai ver Jesus. Eu não vou ver Jesus. João 15:13, Jesus diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Observe que a palavra tem o poder de limpar o nosso coração. Diz mais: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Quer dizer, separa, limpa, purifica. Salmo 119:9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a sua palavra? Teve um jovem nos Estados Unidos que recebeu uma Bíblia de presente de um pregador já de certa idade. E aí o pregador, ele disse: eu gosto tanto do senhor, o admiro como pastor,
o senhor pode fazer uma dedicatória? Dê um autógrafo aqui para mim. E ele pegou aquela Bíblia e aí disse, perfeitamente, meu filho. Escreveu assim, ou este livro o afastará do pecado, ou o pecado o afastará desse livro. Quem consegue ler a Bíblia e meditar nela, não consegue viver no pecado. Pastor, eu não consigo parar de pecar. Comece a ler a Bíblia, é o remédio. Pastor, eu não consigo mudar de vida. Comece a ler a Bíblia. É como aquele cesto que você vai lendo e ela vai purificando. Você vai lendo e ela vai passando no seu coração e vai tirando toda imundícia, toda impiedade. Se você crê nisso, diga aleluia. Eu vou saltar aqui, porque eu devo ler a Bíblia e meditar nela, porque a Bíblia nos orientará em todas as decisões da vida. Se você precisa tomar sérias decisões, eu dou um conselho. Em vez de você procurar o guru, porque agora, no meio evangélico também, como é que chama mesmo? Coach. Essa é a palavra, coach. Antigamente nós tínhamos pastores que davam cajado, que ensinavam, que mostravam o caminho, que aconselhavam. Agora nós temos coach. 20 conselhos para ter sucesso na vida. Mas isso está uma febre na internet. Confesso aos irmãos que eu já fui até tentado também entrar. Já pensou? Marcos Filho, coach, às suas ordens. Ia ficar lindo. E o pastor Eliseu ia me puxar a orelha, não é? Deixa eu dizer uma coisa. Se você dedicar 1 hora do seu dia para estudar a Bíblia e meditar nela, você vai dar um banho em qualquer coach da vida. Você não acredita, eu sei. Tem gente que acredita, mas tem gente que não acredita. Se você tiver a graça de Deus, de ler a Bíblia diariamente, se eu posso ficar sem almoçar, mas eu não fico sem ler a minha Bíblia, você vai experimentar em pouco tempo um redirecionamento da sua vida. Eu quero ser profeta para você esta noite. Eu quero dizer para você que se você entender o que Deus está nos dizendo, que não sou eu, Deus falou a Josué que está falando para nós. Se você entender isto e sair daqui e começar a ler a Bíblia diariamente, eu garanto que daqui a 1 semana, 15 dias, você vai voltar e vai dizer, pastor, aconteceu algo extraordinário na minha vida. Eu mudei, as coisas mudaram. Eu estou tomando decisões agora de uma maneira muito mais sábia, muito mais inteligente. Salmo 119, versículo 105, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não vou dizer, você já sabe disso. Não tinha energia elétrica naquela época. Então, as pessoas que iam transitar de uma cidade para outra durante a noite, elas colocavam uma lâmpada aqui, uma lamparina aqui na cabeça e colocariam outra na ponta dos pés. Então, essa lâmpada dos pés mostrava o caminho e essa mostrava mais a distância. Preste atenção para isso. A Bíblia, é isto aqui que ele está dizendo. Quando você tem a Bíblia, você olha e diz, ali tem um buraco. Eu não vou cair nele. Por quê? Porque a Bíblia está me mostrando. Ali tem uma poça de água. Vai me decepcionar, vai sujar minha roupa. Você se desvia. E cadê o norte? Para onde eu vou? A lâmpada que está na sua cabeça está te mostrando. Teve gente que já entendeu aqui essa noite. Deus nos guia pela sua palavra, queridos. E tudo que Deus está querendo de nós neste tempo é que a gente consiga desligar o celular, sair um pouco do WhatsApp, sair um pouco do Face e dedicar um tempo para a leitura da Bíblia e meditação na palavra de Deus. Ali indo para o trabalho, com um fonezinho no ouvido, o que é que você está ouvindo? É uma música? Não, estou ouvindo um salmo da palavra de Deus. É no carro, coloca um CD lá dentro e vai ouvindo a palavra. Ouça o que Deus está nos dizendo. Se você fizer isto, você vai tomar decisões acertadas. E eu vou fechar, voltando para onde nós começamos. A leitura da Bíblia nos garante sucesso. Sucesso no melhor sentido da palavra. Sabe aquela pessoa que você olha e diz, eu não entendo. Tudo que essa pessoa faz dá certo. Tudo que essa pessoa faz dá bom resultado. Tudo vai bem na vida dela. Tu já percebeu, fulano? Aí a pessoa começa a imaginar. E diz, por que será que tudo dá certo? Se faz bolo, é o melhor bolo.
Se faz parede, é a melhor parede. Se vende sorvete, é campeão de vendas. Tudo dá bom resultado. Aí, se é brasileiro, já começa a pensar, deve ter algum costa quente por aí. Deve ter alguém por detrás. Sabe o que está por detrás? Na maioria das vezes, é a palavra do Senhor. É isso aqui. Quando você vive a palavra, as pessoas vão olhar para você e vão dizer, meu Deus, tudo dá certo na vida dessa pessoa. Olha o que Josué diz aqui no versículo 8. Diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Obviamente que não é Josué. Eu estou lendo em Josué capítulo 1, versículo 8. Diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Quer dizer, ele tem que estar presente todos os dias. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Sabe por quê? Não adianta saber e não fazer. Conhecer e não cumprir. Sabe a Bíblia de cor, mas não vive a Bíblia. Isso é pior, porque a Bíblia diz que quem sabe o que deve fazer e não faz, é digno de mais açoites. Quando você peca por ignorância, você ainda tem uma desculpa, eu não sabia. Mas quando você peca sabendo, conhecendo, aí você está tripudiando em cima da palavra de Deus. Quem está entendendo isso, diga aleluia. Um escritor americano diz o seguinte, os momentos mais importantes do meu dia são os 30 primeiros minutos logo depois que eu acordo. Por isso, eu passo 20 minutos desses 30 minutos, lendo e meditando na Bíblia. Isto enriquece o restante do meu dia. E você passa quanto tempo lendo a Bíblia? Um filme, 2 horas. Um jogo de futebol, 90 minutos. E para a Bíblia, quanto tempo? Você está entendendo o que Deus quer da gente? Nesse mundo corrido que nós vivemos? Não é desculpa, é leitura da Bíblia. E a leitura da Bíblia, eu vou repetir, tem que ser com oração. Tozer conta em um dos seus livros, que perguntaram a um homem de Deus, Tozer, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? Pergunte para o vizinho do lado, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? O que a pessoa respondeu? Ler a Bíblia? As duas coisas. Sabe qual foi a resposta daquele homem? Pergunte a um pássaro, qual é mais importante? A asa da direita ou a asa da esquerda? Você tem 2 asas para voar à presença de Deus. Uma é com Bíblia. A outra é com oração. Uma é orando, a outra é lendo e meditando na palavra de Deus. Quando você consegue isto, você voa às mansões celestiais na presença do Senhor. Você vence na vida, você alcança sucesso na vida. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado, é feliz o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é que você está ouvindo? Está se misturando com quem? Está ouvindo a quem? Está sentando na roda de quem? Em vez de sentar nessa roda, faça o que a Bíblia manda, medita na Bíblia dia e noite, porque então irá bem, e tudo que você fizer, no original exatamente isso, dará bom resultado. Deus está te chamando para perto da palavra. Eu finalizo aqui, fique em pé por favor, senão eu não termino, é muita Bíblia, né? Na Espanha, escute isso para a gente fechar. Na Espanha, uma senhora distribuía Bíblias. Ela chegou numa obra, numa construção, e tinha um pedreiro. E ela disse, eu gostaria de lhe oferecer uma Bíblia. Ele olhou com desdém e disse, Bíblia? Tá bom, me dê. Ele pegou aquela Bíblia e disse, eu jamais lerei a Bíblia. E vou fazer melhor. Eu vou pegar esse exemplar da Bíblia e vou colocar dentro da parede, dentro do muro, para eu ter certeza que pelo menos este exemplar, ninguém jamais vai conseguir ler. Olha que interessante. Aí ele colocou aquilo dentro da parede, colocou massa em cima e colocou os tijolos. Algum tempo depois houve um terremoto. E quando o inspetor, que estava a serviço do governo, foi verificar
por que tinha acontecido aquele abalo. Ele viu que tinha uma fenda assim na parede. Ele se aproximou e quando levantou viu que havia um livro. E ele puxou e disse: que livro é esse? Ele olhou, um livro todo marcado, sujo. Ele teve interesse e disse: vou levar para casa. E ele começou a ler a Bíblia Sagrada. Lendo a Bíblia, ele se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Deixou de ser pedreiro e transformou-se num vendedor da Sociedade Bíblica da Espanha. E um dia, vendendo livro para cá, chegou e ofereceu um homem: o senhor aceita um exemplar da Bíblia? E aquele homem disse: não, eu não leio Bíblia. E interessante, me fez lembrar que um dia eu estava fazendo uma obra e uma senhora me ofereceu uma Bíblia e eu fiz questão de enterrar aquela Bíblia. E aquele homem se lembrou da Bíblia. Disse: essa deve ser a Bíblia da minha conversão. Abriu a pasta, tirou a Bíblia e disse: porventura, é esta a Bíblia? Quando ele olhou o nome, ele ficou pasmo. Disse: como você conseguiu essa Bíblia? Ele contou a história. Disse: eu li esta Bíblia e foi por causa dessa Bíblia que hoje eu sirvo a Jesus. Aquele homem ficou tão impactado com aquilo que de igual modo começou a ler a Bíblia e pouco tempo depois se rendeu a Jesus. Bíblia Sagrada, o livro de Deus, o livro poderoso, o livro que tem o poder de mudar a nossa vida, transformar a nossa história. Nós não estamos nesta noite pregando uma religião, uma denominação. Nós estamos pregando Bíblia. Jesus quer entrar na sua vida, na sua história. Jesus quer salvar você. Nós vamos cantar uma canção. E enquanto nós cantamos, você que está aqui esta noite e ainda não entregou a vida ao Senhor Jesus, faça isto agora. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Você está afastado dos caminhos do Senhor, por alguma razão deixou a casa do Pai, mas veio esta noite. Se você percebe que ao seu lado há uma pessoa que precisa de ajuda, ofereça a esta pessoa gentilmente para vir à frente, trazendo esta vida aqui ao altar. Venha para Jesus. Jesus quer te salvar. Venha para Jesus. Jesus está te chamando. Enquanto cantamos, venha. A tua palavra escondi. Nós já temos a primeira vida para Jesus. Onde está a segunda, a terceira vida? Venha entregar a vida ao Senhor Jesus. Venha. Minha vida a ti
Mas quando vejo pessoas orando neste momento, clamando, esse é um momento de guerra. O que converte uma pessoa é a ação do Espírito Santo, aplicando a palavra. Eu estou dando um tempo a você que está sentindo o desejo no coração de vir à frente. Quem sabe você diz assim: pastor, eu fico com vergonha. Jesus venceu a vergonha para subir o Monte Calvário, morrendo na cruz em nosso lugar. Se você quer, venha, eu estou aguardando a sua decisão. Você precisa sair daqui esta noite com a certeza de salvação, com a convicção de que se a qualquer momento Deus o chamar, você estará para sempre no céu. Nós estamos aguardando. Venha entregar a vida a Jesus. Volte para Jesus. Nós estamos esperando com muita alegria, com muita expectativa. Nós vamos orar por estas 3 vidas que aqui estão, que na verdade são 4, porque há 2 criancinhas aqui, e por fé nós já acreditamos que elas estão sendo alcançadas por Jesus. Nós temos aqui a Giovana, não é isso? É a primeira vez? Está voltando a Giovana. Nós temos a Jéssica, não é? Olha Jesus salvando a família aí, não é? Jesus está salvando a família, não é? E quem nós temos aqui? Rosemary. Tem uma Rosemary aqui também. Está aí hoje a Rosemary? Está ali, ó, Rosemary. Tem uma Rosemary aqui também, mulher de Deus, não é? Você está voltando ou é a primeira vez? Já foi batizada, se afastou. Quanto tempo fora? 8 meses. Tempo suficiente para entender que o melhor lugar do mundo é na casa do Senhor, não é? Graças a Deus. Nós vamos orar por vocês. Em seguida vocês serão encaminhadas a uma das nossas salas, receberão uma lembrança e uma palavra de orientação. Amém? Nós não estamos encerrando aqui não o apelo. A qualquer momento que você queira entregar a vida a Jesus, a porta continua aberta. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos. 3 vidas preciosíssimas no teu altar. Nós pedimos agora, perdoa-lhes os pecados. Escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor, que tudo aquilo que as prendiam no mundo de pecado seja anulado, seja cancelado nesta hora. Que a partir deste instante, Senhor, elas estejam firmes na tua casa e na tua presença, firmadas na tua palavra. Nós oramos assim agradecidos no nome de Jesus, e a igreja do Senhor confirma dizendo